1 Samuel 17, verso de número 45. Você achou? Diz assim: disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com a espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça por alguns instantes. Pai, nessa noite nós estamos aqui na tua casa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor domine esse ambiente. Esse lugar é teu, que somente o Senhor tenha voz e lugar nesse lugar. Que o Senhor, meu Deus, remova deste lugar tudo aquilo que não é teu, as setas, os embaraços, os comandos malignos, a inquietação, o medo, o pavor, que seja quebrado aqui. Que o Senhor, meu Deus, tenha liberdade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, ele resume momentos antes da batalha entre Davi e Golias. A história nós já conhecemos ela desde muito cedo. De alguma forma, independente da sua formação, religiosa, você já ouviu falar sobre Davi e Golias? Você já brincou, ou em algum lugar na sua escola, você já brincou sobre Davi e Golias? E realmente isso é uma história verdadeira. A Bíblia fala que Israel se acampa para lutar contra os filisteus. Mas de repente, tudo muda a partir do momento em que eles não querem pelejar exército contra exército. Vem um gigante, e ele chamado Golias, e diz assim: dai-me um homem para que possa lutar comigo. A palavra dele foi durante 40 dias. A Bíblia diz que durante 40 dias Golias, ele gritava pela manhã: dai-me um homem para que eu possa lutar. Está lá no verso 16. E à tarde ele gritava novamente: dai-me um homem para que eu possa lutar novamente, lutar com ele. E aquele que prevalecer vai dominar sobre o outro. É extremamente interessante isso, porque nós precisamos aprender como o diabo ele opera para paralisar a nossa vida, para paralisar os propósitos e os projetos de Deus. Veja que Golias ele não fez nada, apenas ele gritava. Olha que interessante. Golias ele não puxou a espada, Golias não fez nada até aquele momento. Golias ele apenas gritava todos os dias, 2 vezes por dia, durante 40 dias: dai-me um homem para que eu possa lutar com ele. E sabe por que ninguém quis enfrentar Golias? Porque eles tiveram medo do seu tamanho, eles tiveram medo da sua força, eles tiveram medo daquilo que acompanhava Golias. Em outras palavras, Golias era o mal. Golias é o mal que muitas vezes tenta paralisar você, que muitas vezes em momentos cruciais da sua vida, em momentos em que você está prestes a romper, em momentos em que você pode acontecer, em momentos em que você pode mudar de nível a sua vida, Golias se levanta para paralisar você. Ele sempre se levanta para trazer uma palavra em que vai trazer medo, que vai chocar com a realidade que você está vivendo. E essa palavra muitas vezes tem destruído pessoas. Muitas vezes essas palavras de Golias que têm chegado aos nossos ouvidos, ela tem paralisado o mover, ela tem paralisado o projeto de Deus. É nessa hora que Deus levanta pessoas para fazer a diferença. Você acha que Deus estava satisfeito com a afronta de Golias? Lógico que não. Então por que Deus não resolveu antes? Porque não tinha uma ferramenta disponível, ou uma pessoa disponível naquele momento, com coragem para lutar com Golias. Muitas vezes, as coisas não acontecem, porque falta coragem. Muitas vezes, situações embaraçosas na sua vida, não são resolvidas, porque falta coragem.
a coragem para enfrentar, a coragem para dizer não, a coragem para destruir, para cortar alianças destrutivas e infrutíferas. Coragem muitas vezes para acabar e pôr um ponto final em relacionamentos que são nocivos a você. Ou coragem muitas vezes para arriscar. Coragem muitas vezes para você dar um passo adiante e sair de um conformismo, de sair de uma situação em que você vive uma mesmice. Quantas e quantas vezes você vem à igreja, quantas e quantas vezes você ora, quantas e quantas vezes você lê a Bíblia, e quantas vezes Deus fala com você, mas você não tem atitude. Você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem. Deus espera que você tenha coragem. Deus olha para você hoje, independente do que você pode representar para as pessoas, Deus espera de você coragem. Você acha que Deus está preocupado com o seu porte físico? Você acha que Deus está preocupado com o que as pessoas pensam de você? Você acha que Deus está preocupado com o que as pessoas falam de você, ou o que as pessoas tramam contra você? Isso para Deus não é nada. Deus não está preocupado com essas coisas. A verdade é que Deus não está nem aí para essas coisas. Deus não está nem aí. Apenas Deus quer que você acredite que Ele é com você e que você pode vencer todos os obstáculos através dEle. Quando você acreditar nisso, quando você entender isso, você vai começar a romper, você vai começar a florescer, você vai começar a acontecer, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Porque se você não entender isso, você vai ficar, ou talvez você já está ficando, ou talvez você já está vivendo a afronta de Golias, mas você não faz nada. Você é paralisado pelo medo. Você está sendo destruído aos poucos pelo medo. O seu emocional, a sua vida espiritual, ela está sendo destruída todos os dias, porque você não tem coragem de tomar uma atitude. Deus está esperando que você tome uma atitude. Deus está esperando que pelo menos você se posicione, para que Ele possa usar você para resolver essas coisas. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus traga alguém de longe para resolver o nosso problema. Às vezes nós estamos esperando que Deus vai lá em outro lugar, numa outra cidade, e resolva o nosso problema. Mas às vezes Deus está esperando que você se levante, para que a afronta de Golias acabe, para que o medo seja quebrado, para que a paralisia seja anulada, para que muitas vezes o pensamento de que você não pode seja anulado na sua vida, para que muitas vezes esse sentimento que você carrega todos os dias, que você vive desde a sua infância, você precisa entender que Deus quer que isso caia por terra. Mas Deus muitas vezes, você está esperando que alguém faça, e Deus está esperando que você faça. Deus está esperando que você faça. Deus está esperando que muitas vezes você se posicione. Será que Deus olhasse aqui para esse lugar hoje? Será que Deus encontraria um Davi aqui hoje? Será que você seria o Davi que Deus levantaria para colocar fim a um ciclo de medo? Ou será que simplesmente você seria como as tropas de Israel, que ouve as afrontas, que muitas vezes quando você vê o problema, ao invés de você enfrentar o problema, você se esconde do problema, você foge do problema, você finge que ele não existe, para que você possa viver bem? E Deus nunca vai fazer isso, meu irmão. Você pode enganar isso, mas em algum momento da sua vida, isso vai te encurralar, ou você avança sobre isso, ou aquilo vai te matar. Você precisa entender hoje, de uma vez por todas, o que Deus Ele quer de você. Deus não quer que Golias fique afrontando você. Você não foi gerado no útero, no ventre de Deus, para que você seja afrontado por Golias. Você não foi gerado por Deus para que Golias paralise você e impeça você de viver aquilo que Ele tem para você.
Deus nunca formou você para isso. A própria palavra dele diz assim: Deus não nos deu espírito de temor, de medo, mas Deus nos deu um espírito de intrepidez, de ousadia. Deus te deu um espírito de ousadia. Existe algo dentro de você que você acha que você não sabe ainda. Existe algo dentro de você, uma força dentro de você que você acha que você não tem, mas você tem. Mas você precisa decidir. Porque quando você se posicionar, você vai enxergar verdadeiramente quais são as armas que o inimigo vai usar contra você. Enquanto não se posiciona, você fica aquele ar do medo pairando sobre nós. Enquanto você fica aí pensando, enquanto você fica ouvindo as palavras de Golias, sabe o que acontece? Você sempre vai viver esse ar sombrio, esse ar que fica desqualificando você. Mas quando você se posiciona, você começa a descobrir algumas coisas. Quando Davi disse: eu vou lutar com Golias, uma série de acontecimentos começou a se desencadear. A primeira foi que ele colocou a armadura de Saul e não funcionou. Isso é uma outra história. Depois ele pega 5 pedras e o seu estilingue e diz: agora eu vou lutar. Mas quando ele vai lutar com Golias, ele tem uma descoberta. Ele descobre algo que talvez os olhos dele ainda não pudessem ver, mas quando ele viu, ele já tinha rompido com o medo, então não tinha como parar. Por que muitas vezes você dá alguns passos e de repente você para? Porque você não resolveu o que está lá atrás. Você não resolveu o medo. Você não quebrou o medo. Você não tirou o medo de perder ainda. Você não venceu com medo de perder. Você sempre fica refém do perder. Você sempre questiona: se eu perder, o que vai ser da minha vida? Se essa pessoa for embora da minha vida, o que vai ser da minha vida? Se eu perder esse emprego, o que vai ser da minha vida? Se eu deixar disso, o que vai ser da minha vida? A sua vida ela vai continuar independente dessas coisas, porque se você estiver com Deus, Deus ele sempre vai te sustentar, independente daquele que entra ou sai da sua vida, independente do emprego que você está ou não, independente da porta que se abre ou não, Deus sempre vai fazer parte da sua vida. Por que Davi não paralisou? Porque ele tinha resolvido tudo. Ele já tinha resolvido. Ele já tinha passado pela afronta dos irmãos. Ele já tinha resolvido que a armadura de Saul não funcionava. Ele já sabia. Ele falou: agora eu tenho que lutar. Mas quando você decidir lutar, escute o que eu vou dizer. Quando você decidir lutar contra o Golias da sua vida, algumas coisas vão aparecer. Algumas coisas vão surgir. Quais são as coisas que surgem quando você decide vencer Golias? A Bíblia diz assim, está dizendo assim: tu vens a mim com... Tem alguém vivo nesse lugar? Diga amém. Tem mesmo? Alguém está vivo? Então ele diz assim: tu vens a mim com... Nossa, gente, está parecendo aquelas espadinhas quando eu brincava, de plástico, que tinha luz, ou que fazia barulho, né? Não, ele diz assim: tu vens a mim com espada. A espada naquele momento literalmente era espada, era algo que cortava, era algo que podia causar morte, era algo que podia cortar um membro, era algo que podia fazer um grande estrago no corpo de Davi. Mas hoje, a espada que Golias usa não é aquela mais que corta. Não é aquela espada de ferro que você amola e você corta um membro de uma pessoa. A espada que Golias usa hoje são as palavras que são lançadas contra você diariamente. Quando você se posicionar, você precisa entender que Golias ele vai mostrar como ele vai fazer para destruir você.
E como ele tem feito? Ele tem levantado pessoas para disparar palavras contra você. Ele tem levantado pessoas para caluniar você. Ele tem levantado pessoas para dizer que você não pode. Ele está levantando pessoas para dizer que você não presta, que você não vale nada. E nós precisamos entender uma coisa poderosa. E sabe o que é? Palavras ferem mais do que qualquer tipo de arma. Porque se de repente, imagine só, vamos mudar. Se você começa a brigar com alguém corpo a corpo, você defere socos, pontapés, isso vai doer sim ou não? Mas isso vai passar. Passa ou não passa? Agora, quando alguém defere uma palavra contra você, aquilo bate mais do que um soco, porque aquilo entra dentro de você, e aquilo fica fazendo você sangrar, aquilo vai ferindo. Quanto mais você se mexe, aquilo parece que vai entrando mais força vai tendo, mais força de machucar você vai tendo, mais força para destruir você, mais forças para aprisionar sua mente vai tendo, mais força para fazer você achar que não tem jeito mais para a sua vida. É assim que Golias tem feito hoje. Existem pessoas aqui hoje que têm sido escrava de palavras, pessoas que estão sofrendo palavras contra, pessoas que têm ouvido muitas vezes. Está dando microfonia, põe o técnico aqui fora. Pessoas que muitas vezes aqui tem sido destruído, e não tem sido destruído por causa da luta, não tem sido destruído por causa do combate, tem sido destruído porque as palavras têm entrado, e ela não tem encontrado o remédio necessário para se curar. Não permita você tem que vencer essas palavras. Você não pode aceitar essas palavras. O que diz Isaías 49? O que ele diz? Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Ele está dizendo, nenhum mal contra você pode prosperar. Nenhum mal. A macumba não pode prosperar, a inveja não pode prosperar, olha, os inimigos não podem prosperar contra você, mas Deus diz algo que pode prosperar contra você, se você não tomar uma atitude de filho, de ousadia, de autoridade nele. E qual é? Ele diz, ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, mas toda a língua que levantar contra ti em juízo. O que ele está dizendo? Toda a língua. O que é a língua? São palavras. Palavras são flechas que são disparadas, que não se podem voltar mais. Se tem uma coisa que não volta mais, é a palavra. Você diz, está dito e acabou. Não volta. Volta? Não. Você pode até ir lá pedir perdão, falar assim, você me perdoa porque eu disse algo. Você me perdoa porque eu disse tal coisa, eu estava nervoso, a minha cabeça estava cheia, você me perdoa. Você pode dizer isso. A pessoa pode te perdoar, mas aquilo nunca mais volta. Foi dito. Está dito. Quantos de nós muitas vezes sofremos isso? Mas a palavra de Deus diz que toda língua que se levanta contra ti em juízo, ele diz assim, você, tu, a palavra é tu, esse tu somos eu e você, diz assim, tu as condenarás, porque essa é a herança do servo do Senhor. Então significa que você não pode aceitar essas palavras. Você não pode permitir que essas palavras, que a espada de Golias fira você.
Você não pode permitir que a espada de Golias entre no seu coração. Você não pode permitir que as palavras malignas de pessoas fracassadas, que não conseguem, que não rompem, que não têm sonhos, matem quem você é, matem a essência que Deus tem na sua vida. Não permita. Não permita. Não permita isso. Não aceite isso. Não aceite isso. Hoje é um dia que você tem que pensar, porque Golias pode estar te ferindo, ou talvez ele anda te ferindo, meu irmão. Talvez Golias já pegou o seu ponto fraco, e ele fala sempre as mesmas coisas. E Golias, com a palavra dele, ele sempre tem um prazer de lembrar você de algo que você fez de errado no passado. As palavras de Golias, a espada de Golias, ela é tão poderosa que muitas vezes ela vai querer ressuscitar aquilo que já está morto na sua vida. Existem pessoas que são usadas pelo diabo, elas são usadas por Golias. Elas são as armas que Golias libera para nos destruir, para nos ferir. E sabe como ele faz? Quando você de repente começa a despontar, quando ele começa a perceber que coisas vão começar a mudar na sua vida, e aí de repente existe algum tipo de dificuldade, sabe o que ele vai falar? Ele vai lembrar você de quem você era ou aquilo que você fez, para ferir você. Talvez você está aqui hoje, meu irmão, talvez você está aqui hoje, e alguém fica lembrando você do seu passado, fica lembrando que você fez uma coisa que você se arrepende. A verdade é que você se arrepende. Por que você se arrepende? Porque você não faz mais. Talvez ele fale de uma pessoa que já existiu em você. Talvez ele fale de uma pessoa que de repente, essa pessoa, ela durante muito tempo, ela dominou você. Algum ímpeto dominou você, e ela sempre vai tentar rotular você por isso. Ela sempre vai querer ferir você por aquilo que você foi. Não aceite as palavras de Golias. Não aceite essas palavras que têm feito você sangrar, que têm machucado você, que têm destruído você. Não aceite. Pare de aceitar isso. Eu já vi pessoas assim, de repente, você está passando por um problema, e ela tem um prazer de falar, ao invés dela te dar uma palavra para te encorajar a sair do problema, ela fala assim: está vendo? Isso está acontecendo porque você fez isso. Isso só serve para te ferir e te enfurecer, tirar você da sua sã consciência, para tirar você do equilíbrio que você tem, para tirar você daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez, infelizmente, por algum motivo você faz isso também, mas Deus está dizendo: não faça mais. Não faça mais. Não aceite mais essas palavras. Permita que Deus cure você. Permita que Deus limpe o seu coração. Permita que Deus coloque remédio nos seus ferimentos. Mas para que você alcance isso, você precisa entender uma coisa hoje poderosa: o nome do remédio para curar feridas, para curar de palavras, para curar de ferimentos da espada de Golias. O nome do remédio é o perdão. E esse remédio não se pode comprar numa farmácia. Esse remédio, ele é prescrito pelo médico chamado Jesus Cristo. E você não pode ir numa farmácia, você não pode pegar um cartão como esse que eu estou segurando, você não pode pegar de repente um dinheiro para comprar, porque isso não se compra, isso se executa, isso se pratica.
Ah, mas o Senhor não sabe o que foi feito. Eu não sei o que foi feito. Mas Deus sabe. E Deus quer te curar. Ele quer tirar a espada de Golias do seu coração hoje. A espada que foi cravada, Ele quer tirar ela. E Ele quer curar você. Ele quer curar você. Ele quer curar o seu coração. Ele quer curar você para que você vença Golias. Golias não é porque ele te atingiu que ele te venceu. Não é porque ele atingiu que você está derrotado, não. Ele apenas está prevalecendo até o momento em que você decidir fazer algo diferente. Então a Bíblia diz que Davi disse assim: tu vens a mim com espada. Espada. Espadas são palavras. Aí ele diz assim: tu vens a mim com lança. O que tipifica lanças? O que pode ser as lanças? Se a espada são palavras, as lanças são os problemas. Problemas. Você vai me dizer assim: todo mundo tem problema. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando eu trabalhava, o meu patrão um dia, eu estava conversando com ele numa reunião, estava só eu e ele começou a zombar de mim. Ele disse assim: é muito fácil você ir na igreja, porque eles ficam lá falando assim: você que tem problema, vem à igreja. Você que tem isso, vem à igreja. Você que tem problema financeiro, vem na igreja. Você que tem isso, vem na igreja. Você que tem aquilo, vem na igreja. Ele estava fazendo um comentário sobre alguma chamada da Igreja Universal do Reino de Deus que ele viu. Ele falou assim: quem não tem problema? Quem não tem problema? Não, a verdade é que todos nós temos problemas. Todos os dias você levanta com um problema para resolver. Se você não tem nenhum tipo de problema, eu quero te dizer, no final do culto você vem aqui e ore por mim. Porque eu quero essa unção para a minha vida. A unção de não ter problema. Eu acho que você não vai orar só por mim não, você vai orar pela igreja inteira. Todos nós temos problemas. Mas espera aí, se a lança dele é o problema, que tipo de problema ele está falando? O problema que faz você não conseguir andar, é aquilo que trava você. O problema não é uma briguinha. Esse problema não pode ser uma discussão que você teve. Esse problema não pode ser uma dorzinha que você está sentindo. Esse problema não pode ser uma nota baixa que você tirou na faculdade. Esse problema é aquilo que realmente faz com que a sua vida pare. É aquele problema que não tem solução. É aquele problema que nós dizemos assim: isso daqui é impossível, não existe solução para isso, não existe cura para isso, não existe um remédio para isso, não existe uma porta que se pode abrir, porque eu estou num beco sem saída, eu estou numa posição em que nada pode acontecer. Golias quer fazer você acreditar que esses problemas não podem ser resolvidos. Golias, ele quer fazer isso. Quantas e quantas vezes você convive com problemas? Quantas e quantas vezes chega alguém do seu lado e fala assim: olha, tem jeito não, larga a mão desse negócio, não tem jeito. Essa é a arma que Golias usa para destruir, ou melhor, para parar pessoas chamadas por Deus, dizendo que o que você está vivendo não tem jeito. Por exemplo, Golias sempre diz que você vai falar: fulano não tem jeito. Quem já ouviu aqui alguém falando assim: fulano não tem jeito? Levante a mão. Sabe por que fulano não tem jeito? Você quer saber sim ou não? Primeiro que não chegou a hora dele.
Tem coisa que não adianta você forçar, tá? Não é pela força do teu braço, é pelo Espírito. Tem coisa que não vai mudar de tanto você falar, não. Tem coisa que você tem que ser estratégico. Como é que é a estratégia? Oração. Que tipo de oração eu devo fazer para uma pessoa mudar? Já pensou? Que tipo de oração? É fácil orar e falar assim: Senhor, muda ela, essa mulher. Né? Muda. Ela fala assim: mas não tem jeito, estou olhando para ela. Não tem jeito não. Você olha para o lado do seu ex e fala assim: muda essa pessoa. Você vai dizer: não tem jeito não. Qual é a oração que nós devemos fazer diante de Deus para pessoas mudarem? Senhor, preste atenção no que eu vou te dizer, tá? Não fica pedindo misericórdia, não fica pedindo paciência, não fica pedindo graça, porque essas coisas só vão piorar a sua situação. Como é que é? Não pode pedir paciência? Não. Não peça paciência para Deus. Por quê? Quanto mais paciência você pedir, mais Deus vai criar circunstâncias para você. Para quê? Para que você aprenda a se controlar. Então, oração errada. Se eu tenho misericórdia, a misericórdia, veja só, tem misericórdia, você está pedindo um tempo, ok. Mas você já está orando há 10 anos pedindo misericórdia, a pessoa não muda. Você está pedindo graça, Senhor, me dá graça. Deus está falando assim: então você quer que eu te ensine a suportar pessoas difíceis? Olha, depois dessa aí você tem que pagar hoje uma pizza para mim, tá? Que eu estou tirando você da prova. Estou tirando você lá do fundo do poço. Então qual é a oração? Senhor, o Senhor conhece fulano. Vamos falar assim, vamos supor que eu estivesse orando pela minha esposa. Senhor, o Senhor conhece a Fabiana. Não pode falar apelido, porque Deus não chama ninguém por apelido. Às vezes chama, eu já vi chamar. O Senhor conhece a Fabiana. O Senhor sabe que ela é difícil. Não é não, gente, ela é uma benção. Cria circunstâncias na vida dela para essa mulher se chegar a ti, para que ela possa mudar. Pronto. Acabou. Como é que é? Senhor, eu pego fulano, digo o nome da pessoa, eu coloco ela nas suas mãos, e a partir de hoje, meu Deus, cria circunstâncias para que essa pessoa te sirva e para que ela seja transformada. Acabou. Mas e aí, o que vai acontecer? Meu irmão, dali para frente, o bicho vai pegar. Sabe por quê? Porque saiu da sua mão, saiu da sua força, saiu da sua inteligência. Então o que está acontecendo agora? A partir de agora, Deus vai trabalhar para que aquela pessoa mude e para que essa chegue a Ele. Quem vai trabalhar? Deus. E vou dizer uma coisa para você: Deus sabe aonde toca em você e desmonta você inteiro. Enquanto nós ficamos guerreando com palavras, discutindo, argumentando, tentando achar quem é certo, quem é errado, nada muda, nada acontece. Agora, quando nós falamos assim: Deus, muda aí, está nas suas mãos, cria circunstâncias. Meu irmão, é melhor seu nome era melhor que o seu nome tivesse ali amarrado, enrolado na boca do sapo. Seria muito melhor para você. Por quê? Porque da boca do sapo nós vamos orar e nós vamos matar o sapo. Onde vai lá, corta a boca do sapo, mata o sapo, arranca seu nome e está resolvido. Agora eu queria ver qual é a oração que nós vamos fazer. Fala assim: Senhor, eu quero tirar da sua mão agora fulano. Quem pode tirar alguém da mão de Deus? Quem? Então, meu irmão, você está entendendo? Tem coisas que não mudou ainda porque você não está orando certo. Começa a orar certo.
Um dia eu disse isso para uma mulher no atendimento, eu falei assim: Senhor, está vendo tal situação? Sabe o que a pessoa falou para mim, gente? Ela falou assim: eu não tenho coragem de fazer essa oração. Eu falei assim: por que você não tem coragem de fazer essa oração? Ela falou assim: porque eu sei que Deus vai tocar e vai acontecer tal coisa. Eu falei assim: então você não quer que a pessoa mude? E eu sou muito sincero, eu falei assim: não fica me perturbando mais não, tá? Não, verdade. Porque você vem, a gente quer orientar você, quer orar por você, mas quando a gente dá a direção, você não quer. Então a verdade é uma só: para de perturbar, dá a vaga para outro, que está um monte de gente querendo. Às vezes é isso. Aí, sabe, aí você choca a pessoa. Choca a pessoa. Tudo tem solução. Lucas 1:37. Põe aqui, por favor. Eu sei de cor, mas põe aqui. Eles estão abrindo a Bíblia lá, gente. Espera aí. O que está escrito aí? Nossa, você colocou até efeito na igreja hoje, hein? Começou? Porque para Deus nada será impossível. Para Deus nada é impossível. Você só tem que acreditar e enfrentar Golias, falar assim: olha aqui, sai para lá com esses problemas. Eles não podem me governar. Eles podem até nesse momento determinar alguma coisa na minha vida, mas eles não podem determinar o meu amanhã. Eles não podem determinar o meu futuro. O problema pode até determinar o seu presente, mas não pode determinar o teu amanhã. Vença isso. Vença o Golias. Davi estava enfrentando um inimigo terrível e perigoso, mas Golias venceu. Aliás, Davi venceu. Davi venceu. E ele diz: tu vem contra mim com espada, com lança e com... Nossa, tá bom, né? Vocês estão no texto aí, né? Um escudo. O escudo é uma proteção, não é? Agora você imagine o seguinte: como o inimigo vai usar o escudo contra você? O escudo, ele pode ser algo que gere em você um cerco. Um escudo, ele te impede, gera impedimento, ele gera um cerco. Olha que interessante isso. Você sabia que existe uma entidade que ela só trabalha, atua na mente da pessoa? Ela trabalha de uma forma para deixar aquela pessoa, para cercar, para murar. É como se inserisse um tipo de pensamento e cercasse aquilo. Aquilo não pode sair mais. Essa entidade, ela chama assim Exu das Trevas. Essa entidade, ela trabalha 24 horas por dia para criar muralhas na mente da pessoa. Você já viu pessoas que falam assim, o pensamento dessa pessoa não muda? Você está falando, você está explicando, você está ensinando, você está até mostrando muitas vezes, mas aquilo parece uma obsessão na vida da pessoa. Sabe o que é isso? Isso muitas vezes é o Golias cercando você. É ele mostrando para você que não existe uma saída. Ele te faz refém muitas vezes de situações. Ele aprisiona você. Eu já disse aqui, eu já peguei pessoas aprisionadas no pensamento, aprisionadas na perda, aprisionadas numa palavra e aprisionadas numa série de coisas.
Golias tem trabalhado para isso. E você sabia que tem pessoas que não conseguem romper por causa disso? Por exemplo, ele coloca um pensamento na pessoa em que a pessoa não serve. E nada faz a pessoa mudar. Ele faz com que você se enxergue de uma forma, você não é aquilo, mas você só consegue enxergar aquilo. E às vezes nós precisamos entender que nós precisamos quebrar esse cerco. Nós precisamos confiar no poder de Deus. Nós precisamos confiar na mão de Deus. O Salmo 27, no verso 3, o salmista ele diz assim: ainda que um exército me cerque, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Você pode até estar cercado, mas você não está dominado. É isso mesmo? Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Olha para você ver. Os cercos são para nos intimidar. Quantas vezes você tem sido intimidado? E Deus está dizendo: confia em mim, porque eu sou mais valente do que todos os valentes. Eu sou aquele que faço você romper cercos. Eu sou aquele que faço muralhas cair. Se as muralhas não cair, você salta as muralhas. Deus tem poder para fazer isso, e você precisa acreditar nisso. Deus quer quebrar esse cerco. Você não é o que Golias diz que você é. Você não pode ficar nesse mundinho que você está aí. Porque nesse mundinho que você está, existem uma série de limitações. Mas Deus quer te levar a experimentar coisas ilimitadas nele. Deus é uma fonte inesgotável. E Ele quer ser essa fonte na sua vida. Foi como Ele disse: aquele que tomar da minha água jamais terá sede. Ele quer ser essa fonte na sua vida. Ele quer alimentar você, Ele quer curar você, Ele quer restaurar você, Ele quer tirar você dessa situação. Você não é isso que você tem se enxergado. Você olha e você fala: eu sou isso. Mas Deus está dizendo: você não é isso. Você é o melhor dessa terra. Você é a coroa da criação. Você é a obra-prima minha. Você é o que Deus está dizendo que você é. Saia desse cerco. Rompa os escudos de Golias. Derrube ele, mate ele. Você precisa viver isso. Você precisa. Hoje é uma noite que você precisa entender isso de uma vez. Olha para você ver, ele veio com tudo isso, e um menino com estilingue, ele diz assim: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não estava confiando no estilingue que ele tinha, ele não estava confiando nas 5 pedras que ele tinha, ele estava confiando no braço do Senhor. Você precisa confiar mais em Deus. Você precisa confiar. Quantas vezes você está aí, você desanima muito fácil, meu irmão. Você desiste muito fácil das coisas. Não, guerrei, mas eu não consigo hoje, eu não posso hoje. Você não pode hoje, você não consegue hoje, mas amanhã, meu irmão, amanhã é um outro dia. Amanhã Deus proverá, amanhã Deus vai mudar as circunstâncias, amanhã Deus pode enviar providência, amanhã Deus pode fazer algo diferente na sua vida, e você vai poder. Você vai. Aleluias. Aleluias. Meu irmão, é tempo de você se levantar. Se você chegou aqui arrastando o seu chinelo, falando assim: eu não estou aguentando mais, Deus está dizendo para você: para com isso. Para com isso. E eu vou te dar um segredo, te dar uma chave de graça.
Se algum dia eu for atender você, não vem falando que você é um coitado não, que você vai ter problema comigo. Vou te esfolar inteirinho. É um choque. De 330 volts, você vai acordar na hora e falar assim, meu Deus do céu, não sou esse negócio não, agora eu tenho que ir. Sabe por quê? Porque eu não consigo tratar a imagem e a semelhança de Deus como um coitado. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar de ninguém. Você pode estar ferido, eu posso compreender o seu ferimento, mas falar que você, porque você está ferido, você é um coitado, não. Você não é isso. Você é algo poderoso. Você é uma arma forjada por Deus. Eu quero que você se levante. Deus mudou tudo que nós vamos fazer. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa noite. Pode fazer o que vocês quiserem. Por quê? Porque eu vou fazer o que Deus me diz. Existem coisas que eu preciso dizer nessa noite. Existem coisas que eu preciso fazer nessa noite. Mas se você tem um problema, eu não vou terminar tarde. Eu quero ficar terminando tarde, não vou estourar horário, mas eu preciso fazer algumas coisas. Agora você precisa hoje aqui abrir o seu coração, para que as palavras que Golias disse, sejam quebradas na sua vida. Deus quer tirar de você a espada que entrou no teu coração. Você sorri por fora, mas por dentro você chora. Você tem tudo para acontecer, mas quando você olha no espelho, você não se enxerga assim. As pessoas dizem para você, mas você não entende isso. Você não entende isso. Você não compreende isso. Mas nessa noite o Senhor vai intervir. Essa noite o Senhor vai mover a mão dele sobre a tua vida. Essa noite o Espírito dele, ele vai se manifestar de uma forma poderosa, de uma forma palpável nesse lugar. As estruturas estão sendo abaladas. As estruturas estão sendo abaladas nessa noite. As estruturas estão sendo abaladas nessa noite. O Senhor está se movendo nesse lugar. Algo está sendo gerado e construído aqui hoje. Você não está enxergando, mas coisas estão sendo construídas. Arabandaqui na raço de comandasse. Arabandaqui na raço de comandasse. Arabandaqui na raço. Só um instrumental por enquanto. O Senhor está gerando. Ele está gerando. O Senhor está fazendo. Deixa que o Espírito de Deus se mova. Você ainda está resistindo. Ainda você teme. Ainda você tem medo. Você teme a ação de Deus, mas não teme o Golias. Você teme a ação de Deus, você tem medo da ação de Deus, mas você aceita o Golias agindo na sua vida. Ah, meu irmão, se você soubesse o que está sendo preparado, se você soubesse a estrutura que está descendo, se você soubesse o que Deus está fazendo, se você soubesse a profundidade que Deus está agindo na tua vida hoje. Vai abrindo teu coração. Você está preocupado com as coisas, mas Deus está dizendo: não se preocupe agora. 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 Arabandaqui na raça de comandasse. Arabandaqui na raça de comandasse. Vem aqui. Arabandaqui na raça de comandasse de raça. Fique aqui.
Feche os seus olhos. Você está com medo. Eu quero um fundo tranquilo. Faz o fundo. Aumenta isso. Isso. O Espírito de Deus está aqui. Eu te trouxe aqui porque o Senhor disse assim para mim: diga a ela que o meu Espírito vai descer sobre ela. Mas diga a ela que o meu Espírito vem para mudar a forma em que ela se enxerga. O Espírito de Deus virá, e a forma que você se enxerga, ela vai mudar. Porque quando o Espírito vier, Deus está dizendo, quando Ele descer, quando Ele vier, Ele vai remover da sua vida coisas que travam você, coisas que viram e mexem, são vivas dentro de você. E o Espírito de Deus está dizendo assim: não, essas coisas não terão mais vida em você. Eu vou remover isso. Deus está dizendo: eu vou tirar isso de dentro de você. Eu vou remover isso de dentro de você. Eu vou trazer algo novo sobre você. Eu vou trazer uma visão nova de você. Eu vou derramar uma capacitação nova sobre você. Eu vou derramar uma força nova sobre você. Eu vou fazer algo que vai trazer refrigério na sua alma. O seu coração não vai chorar mais. Seu coração não vai lamentar mais. Porque eu, o Senhor, curo você. Feche os seus olhos. Porque o Espírito de Deus está me dizendo: é agora. Ele está me dizendo que não vai ser depois. Ele está me dizendo: eu vou descer. Eu vou marcar a vida dela. Duas pessoas vão existir, uma até agora e uma depois desse momento. Uma depois desse momento. Uma depois desse momento. A capacitação, a paz de Deus, ela vai descer sobre a sua vida. Ela vai descer sobre o teu ser. Ela vai quebrar seus pensamentos humanos e vai trazer uma mentalidade do Espírito, uma mentalidade de romper, uma mentalidade de acontecer, uma mentalidade de romper, de se tornar realidade. Você não é mais uma promessa, você é uma realidade do Senhor nessa noite. Você se torna uma realidade. Tu és o braço forte do Senhor. Arabandake na raça de comandacé. Arabandake na raça de comandacé. Sinto fluir, eu quero ela. Arabandake na raça de comandacé. Ele vai fluir. Descansa teu coração por enquanto aqui. Deixa ela. Deixa fluir. Deixa fluir. Você está preocupado, não se preocupe. Orabandake na raça de comandacé. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Se entregue. Se entregue. Feche os seus olhos. Feche. Deixa fluir. Enquanto flui,
Sim. beber da tua fonte. Vou mergulhar. Mergulhe mesmo. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Sim. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Enquanto você eu quero adora, beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Mergulhar no teu rio. Sim. Os cercos, eles vão cair por terra. É o tempo em que Deus vai fortalecer você e te curar para um novo tempo. As feridas do passado estão sendo removidas. 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 Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Mais uma vez. Quero beber de tuas águas. Diga para ele. Eu quero beber da tua fonte. Diga mesmo. Vou mergulhar no teu rio. Sim. Mergulhar. Eu quero beber de tuas Diga pra ele. águas. Ele é a Eu fonte. quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Teu rio de vida. As vozes, só as vozes. Cante. Cante, igreja. Libera a palavra profética. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por essas pessoas nessa noite. Que seja o tempo de cura, o tempo de Golias cair, o tempo da vitória. As armas de Golias estão sendo neutralizadas. E a partir desse momento, o Golias está caindo sobre a vida dessas pessoas. Ele está caindo a partir de agora. Ele está caindo a partir de agora. Que o Senhor conceda vitória nessa noite. Que o Senhor conceda, meu Deus, um tempo novo sobre a vida dessas pessoas, através do nome do Senhor Jesus.